Alô, alô, meninas, aqui é a doutora Érica Montavão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá, estou feliz de estar aqui de volta, agradecendo todo mundo por acompanhar o nosso podcast pelo Spotify, né? Mulheres de Peito, no YouTube, a doutora Érica Montavão, consegue ver o vídeo e rir um pouquinho da gente aqui, hein? Hoje o tema que nós vamos conversar é sobre infertilidade. É um tema que tem vindo com mais frequência, é um tema super atual e está sendo muito procurado. A gente consegue ir no consultório, né? E as pacientes estão tendo mais dificuldades para engravidar. Infertilidade, estuda. Ele vai explicar melhor do que eu, não vou tirar esse mérito dele, não. E, na verdade, eu trouxe aqui para conversar comigo, ninguém menos que o Dr. Fábio Lopes. A gente se conhece há um tempinho, né? Acho que tempo. Desde quando eu cheguei aqui, o primeiro consultório meu já foi próximo do consultório do Dr. Fábio. E, Fábio, se apresenta para a gente, conta um pouquinho mais sobre você. Lógico. Primeira coisa, obrigado pelo convite, Érica. Acho que é um prazer estar aqui. Nunca participei de um podcast, mas é uma nova abordagem aí diferente para a gente espalhar um pouquinho de conhecimento, né? Eu acho que você está fazendo um trabalho legal e a sua empreitada aí em várias áreas, eu acho que mostra uma coragem, inclusive, para poder expandir aí suas ideias. Parabéns. Então, eu trabalho com reprodução já faz uns 20 anos mais ou menos. Desde que eu me formei, eu passei a frequentar lá no HC o setor de reprodução humana e também a parte de videoendoscopia, trabalhando bastante com endometriose, e aos poucos fui abandonando a parte de ginecologia e obstetrícia, focando nisso, e é o que me hoje dá prazer de seguir. E de fato, a infertilidade é um tema que a gente vê uma abordagem mais frequente no consultório, uma procura mais frequente. Eu acho que é um tabu que veio caindo com o tempo, né? E hoje, com o que a gente tem de recurso tecnológico e melhora dos resultados, faz com que muitas mulheres e casais que antes não conseguiam estão tendo chance aí com diversos tipos de tratamento, né? A gente está falando de reprodução assistida, na verdade a gente não deve abandonar todos os tratamentos básicos que tem para tratar um casal infértil, mas o recurso da reprodução assistida é muito valioso hoje e poucos casais vão ficar sem conseguir engravidar se tiverem, né, persistência e seguir os tipos de tratamentos que a gente tem dentro de uma ordem lógica, né? E assim, primeiro a gente precisa entender o que é a fertilidade de verdade, né? Porque, na verdade, cada um tem... No final das contas é a mesma coisa, mas a gente precisava direcionar, porque tem umas coisas, umas orientações erradas, né? Sim. Tem alguns conceitos que se misturam, né? Por exemplo, a infertilidade versus a paciente que não consegue seguir com a gravidez, por exemplo, uma abortadora de repetição. Então, tem toda uma confusão de termos, de nomenclatura, mas basicamente o que a gente fala é assim: a infertilidade é sempre um conceito que se baseia num casal. Você nunca vai falar que uma pessoa é infértil definitivamente, mas um casal é infértil. Então, uma pessoa em união com uma segunda pessoa pode sim vir a ter uma gravidez. Então, o conceito de infertilidade e subfertilidade é mais abrangente hoje, né? Mas o casal infértil é aquele casal que está tentando ou está exposto à chance de engravidar pelo período, a princípio, de um ano. De um ano. Né? Independente da idade? Não. A gente acaba, para as pacientes acima de 35 anos, sugerindo que já comece uma investigação a partir dos seus 35 anos. Por quê? Porque a gente sabe que a eficiência dos tratamentos e o potencial reprodutivo da mulher cai com a idade. Então, esse é um dos piores fatores prognósticos, a idade, que faz com que os tratamentos, passando determinada idade, comecem a ter resultados cada vez piores. Então, a gente abrevia um pouco o tempo de tentativa para tentar não perder o momento ótimo, né? Exatamente, o timing do tratamento. E sempre perguntam-se para mim, e a gente fica em dúvida,
não em dúvida, mas assim, não querendo forçar nada, mas qual a melhor idade para se engravidar? Tem o melhor período? Você sabe que a gente sempre sugere que o potencial reprodutivo da mulher, quanto mais cedo, melhor, porém, existem trabalhos mostrando que mesmo em idade mais jovem, você tem uma curva que é mais ou menos assim, do ponto de vista de chance e qualidade dos embriões que são formados. Então, seja nos extremos das idades, a gente vai ter mais alterações cromossômicas nos embriões dessas mulheres. Então, pacientes muito jovens vão ter uma incidência maior, mas é mais sedimentado o conceito de que a partir dos 35 anos você vai ter uma piora da eficiência por exatamente se deparar com um maior número de embriões carregando anomalias do número de cromossomo. E a consequência disso é que os embriões, esse tipo de embrião, muitas vezes vai ter uma não implantação ou abortamentos, e naqueles casos mais raros, por exemplo, como todos conhecem, a maior incidência de síndrome de Down. É um exemplo das aneuploidias que a gente tem e que as pacientes mais conhecem. Mas, resumindo, a gente tem uma ineficiência geral nos extremos da vida. Nos extremos da vida. Eu perguntei idade, porque ela disse, doutora, de tal idade até tal idade é melhor. Sim. Não é não? Você costuma falar às vezes ou não? Não, eu acho que hoje é o que a gente vê. As pacientes tendem a adiar muito a maternidade, né? Isso por uma mudança do padrão de comportamento da sociedade. A gente vê as pessoas tentando engravidar mais tardiamente. Então, o nosso alerta sempre nesse sentido, de evitar gravidez além dos 35 anos. E isso passa por uma questão que a gente chama de planejamento familiar. Você vai falar, mas você pensa em ter quantos filhos? Se você quer ter o primeiro com 35, saiba que o segundo, na média, aí 2 anos para você tentar o segundo. Então, verdade. Ou seja, você vai estar numa situação já com 37, 38 anos, onde sua eficiência é menor. Então, obviamente, se você pensa em ter 2, 3 filhos, você tem que se programar para começar antes. Mas eu acredito que aí entre os 25 e os 35 anos é o melhor momento, né? Se ela vier a ter dificuldades, ela vai ter chance de fazer a pesquisa, fazer os tratamentos que são pertinentes isso, né? E na necessidade de ter que recorrer a um tratamento mais complexo, tipo reprodução assistida, ela ainda vai ter resultados muito bons. O que a gente tem que saber assim, no último caso eu vou recorrer a um bebê de proveta. Não é bem assim. Se você chegar para mim para tentar fazer um bebê de proveta com 42 anos, eu vou ter que te falar que você já vai partir de uma chance de sucesso por tentativa que beira aí abaixo dos 10% de chance por tentativa. Então, assim, veja que a eficiência cai de maneira dramática quando a gente está falando de faixa etária aí acima dos 40. Então, a gente tem que evitar isso, né? A curva de sucesso de uma fertilização, para a gente ter uma ideia, ela vai mais ou menos estável até seus 35 anos. Depois ela começa a cair. Isso se deve exclusivamente ao fator único idade da mulher. Infelizmente, a mulher, de novo, levando ali a culpa. A culpa, né? Não estamos falando de culpa, mas olha, ela vai infelizmente causando mal-estar aqui. Mas hoje em dia também já se fala que a idade do homem, um pouco mais para frente, né, acima dos 45, 50 anos, também já tem impacto também na chance de sucesso. É isso que eu ia perguntar. Existe homem ou mulher com mais problema de fertilidade ou não? Depende. Quando a gente vai pesquisar causa de infertilidade, é mais ou menos aí uns 50%, 60% de fator feminino, uns 40% de fator masculino, mas obviamente a maioria dos casais tem um imbricamento aí de fatores, né? Sim. Coexistem fatores de subfertilidade nos dois. Porque precisa dos dois, isso, né? Exatamente, porque se às vezes o casal troca, de repente separa e casa, engravida fácil, porque às vezes a subfertilidade de um é compensada pela
a fertilidade mais alta de uma outra pessoa. E quando a gente tem um diagnóstico de infertilidade, isso é para o resto da vida? Quer dizer que nunca ela vai engravidar? Não, de jeito nenhum. Assim, existem fatores de infertilidade transitórios e existem fatores de infertilidade definitivos. E quando a gente fala não vai conseguir engravidar, acho que você está querendo dizer, obviamente, momento. Não vão conseguir engravidar naturalmente. Né? Isso, então, hoje, se você recorrer a tratamentos, você tem essas alternativas. Mas o tempo de infertilidade do casal é também o segundo mais importante fator prognóstico para definir a chance do casal. Primeiro, a meu ver, a idade da mulher. Tá. O segundo é o tempo que o casal já está tentando. Então, você pode ter um casal onde já foi virado de cabeça para baixo, feita toda uma investigação, não se acha nada e existe esse diagnóstico, que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, todos os exames básicos feitos normais. E aí vai um alerta, a gente, infelizmente, em medicina é assim, mas em reprodução, talvez mais ainda, os exames investigativos, a gente conseguir chegar a um diagnóstico preciso, de maneira a abordar esse diagnóstico, essa patologia e reverter, é muito pobre. Então, a relação entre um exame alterado e você conseguir definir que aquele paciente, de fato, aquilo é a causa, é muito pobre. Então, o tempo de infertilidade do casal é muito importante. Você tem um casal com uma investigação totalmente normal, mas há 10 anos tentando, ninguém precisa explicar muito que, infelizmente, sua chance de gravidez natural ela tende a zero, você vai ter que recorrer a um tratamento. Se você passa aí a falar de tratamentos de reprodução assistida, esse casal de 10 anos passa a ter, muitas vezes, as mesmas chances de um casal tentando há menos tempo, com um fator óbvio. Por exemplo, a mulher tem a trompa obstruída. Então, obviamente, se a cirurgia não resolve, a fertilização in vitro é um tratamento. É um recurso, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro dos exames básicos, da investigação básica, tem alguma coisa que você pode falar para a gente que possa fazer o que o ginecologista no consultório, que não é um especialista, fazer? Sim, se a gente tivesse que falar de um primeiro exame a ser feito, então, assim, obviamente o casal sentou na nossa frente, eu vou olhar a idade da mulher, o tempo que o casal está tentando, mas se eu vou fazer um primeiro exame, o espermograma eu definiria como um dos mais importantes, tá? E por quê? Porque o espermograma, primeiro, é um exame não invasivo. Então, assim, é um exame que e ele tem um certo grau de acurácia em determinar, obviamente, que o espermograma tem lá sua flutuação, mas ele já consegue identificar, muitas vezes, fatores que são fatores que já nos direcionam para um tratamento, uma ideia de tratamento mais complexa. E, além disso, ele também tem que ser direcionado para um especialista da área, uma avaliação específica, né? Mas falando da investigação da mulher, é importante o ginecologista estar atento a como essa mulher está de reserva de óvulos, tá? Então, o que a gente tem que saber? A mulher, desde que nasceu, não produz óvulos novos. O homem está sempre produzindo. E, em algum momento, a gente vai ter um esgotamento dessa reserva de óvulos e a mulher vai entrar na menopausa. Tem mulheres que menopausam normalmente aí ao redor dos 50, é a média brasileira aí, mas tem muita mulher que menopausa aos seus 42 anos. Então, quando você vai ver a reserva de óvulos dessas que menopausaram mais cedo, ela já está baixa em períodos que a gente não consideraria problemáticos. Por exemplo, uma mulher de 30 anos que tem uma reserva baixa, ela já merece uma atenção diferente. Então, ela pelo menos já vai ser direcionada para uma pesquisa mais ágil, porque a gente depende de ter óvulos em mãos para que um tratamento de reprodução assistida, caso ela necessite, tenha sucesso, né? Então, idade, reserva de óvulos é importante. Tá. Mas passa pela investigação básica do casal, além do espermograma, da reserva de óvulos, avaliação anatômica do trato reprodutivo feminino, então um ultrassom básico, uma esterossalpingografia, que é um exame que vai avaliar as trompas, normalidade da trompa, e exames outros hormonais, por exemplo, função tiroidiana,
dosagem de prolactina. Então, tem vários exames de sangue que são pedidos também nesse contexto de uma mulher infértil. Certo. E esse tema veio porque a gente lê de vez em quando alguns artigos, e não sei, você está mais dentro do assunto do que a gente propriamente dito. Você tem lido alguma coisa, ou saiu alguma coisa falando que a infertilidade no mundo piorou? É diferente no Brasil? Sim, não creio que... se você for ver por fator, é possível que em algumas regiões do mundo você veja uma certa diferença, né? Países onde as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, são mais frequentes, como é ali na África do Sul, de uma maneira geral, ou no terceiro mundo, você vai ter mais problemas de causa tubária, né? Mas tanto para o lado do sêmen, como para essa questão de reserva de óvulos, como a incidência de doenças tipo endometriose, parece que vem aumentando. A gente não sabe se existe um contexto aí ambiental levando a isso, mas é fato também que as pessoas antes não procuravam muito tratamento e pesquisa, então acaba tendo um viés no sentido de que fala, poxa, tem mais gente procurando tratamento, mas é porque está mais disponível, o tabu foi se desfazendo, então é uma coisa controversa, né? Igual a gente fala, o câncer de mama aumentou, mas aumentou a investigação, aumentou o acesso aos exames, aumentou a conscientização da mulher, né? Então tem isso para levar em consideração. Tem muito para a área genética e cada vez aprofundando mais, né? Que antes não se entendia, né? Hoje o entendimento vai mudando E eu falo evolução, bastante, né? Quase todo podcast eu falo sobre essa mudança de rumo que a mulher, né, moderna hoje está vivendo. De adiar, né? Exatamente, adiar uma gestação, ela vai trabalhar, mercado de trabalho, eu tenho o primeiro filho, demora para ter o segundo, né? Esse é um dos motivos que vem e atrapalham a gente quando você resolve, agora eu vou engravidar, e eu falei assim, agora passou um tempo aí, e ou eu peço ajuda ou eu deixo do jeito que está, né? Após os 40, a gente sabe que piora muito, né? Já após os 35, que você já falou aqui, já a gente começa a olhar diferente para as mulheres. Mas a gente percebeu que as mulheres estão vindo também mais frequência perto dos 40 anos. Sem dúvida. Tentar engravidar, ou a primeira, ou se não já a segunda ou a terceira, que importa. Mas após os 40, o que você tem para dizer para essa mulher que vem tentar engravidar? Qual que é a primeira maior dificuldade, a não ser o ovariano, né? Igual a gente já falou, a reserva. Mas como que é a sua conversa com ela nesse momento, para mulheres acima de 40, a partir dos 40? Eu acho que hoje, assim, essa mudança do padrão da sociedade de adiar por diversos motivos, né? Seja por algumas mudanças de conceito, a questão do que é família, né? Definições que hoje são mais fluidas, eu acho. Uhum. E as famílias são menos estáveis, os casais se separam com mais frequência. Então, tudo isso leva a gente se deparar com pacientes que chegam na idade de 40 para cima. E eu acho que nas clínicas de reprodução, se você for ver a idade média ali, bate perto dos 38, talvez, né? Procurando, na média, a idade média é perto dos 38. Então, quando chega uma paciente com 40 anos, tem dois perfis que chegam, né? Aquela paciente que, de repente, não tem a perspectiva de engravidar, que é a paciente que está sem parceiro, e tem aquela paciente que chega já tendo tentado ou iniciando uma tentativa. Os ginecologistas têm alertado mais para essa questão do tempo de tentativa, e ainda bem que pacientes não chegam tão tardiamente já com 1, 2 anos tentando nessa faixa etária, já são alertadas. A gente, nessa faixa etária, acaba sendo mais objetivo na pesquisa e a gente acaba direcionando muito mais frequentemente para tratamento de reprodução assistida.
Quando eu falo reprodução assistida, leia-se aí fertilização in vitro. Mesmo que essa paciente não tenha um diagnóstico concreto, firmado, mesmo que essa paciente, passado um tempo de insucesso, possa vir a engravidar, a questão é onde você vai botar, a que cesta você vai botar seus ovos, né? Você tem que tomar o cuidado, por quê? Porque a informação principal que a gente tem que passar é essa. Se você precisar recorrer a uma fertilização in vitro, a cada ano nós vamos ter um resultado nitidamente pior. Então, Entendi. nós temos uma alternativa. Você pode congelar seus ovos, só que o congelamento de ovos já é basicamente um tratamento de fertilização in vitro, né? Mas, eventualmente, para aquela paciente que quer buscar o tratamento natural, o congelamento de óvulos é uma alternativa, apesar de que não é a faixa etária ideal para se congelar ovos. Quanto né? mais cedo, E melhor, né? A qualidade dos ovos nessa faixa etária ela é muito pior. Então, eu precisaria de um número de ovos muito maior para que a gente tenha uma chance maior de que naquele grupo de ovos derive um embrião com chance boa de implantar. Então, pensem que a gente está com vários óvulos, porém, passando uma peneira, a gente vai ter ali poucos que vão ser capazes de gerar uma gravidez. Então, o congelamento de óvulos, que é uma alternativa e que a gente sugere para quem não tem uma perspectiva e que vai se aproximando da faixa aí dos 35. Então, o ideal é que você congele antes dos 35 anos, mas eu acho que ainda dos 35 aos 40, se você não tem uma definição, é possível você recorrer. Porque sempre vai ser melhor de quando você resolver engravidar lá pra frente. Exatamente. Todo jeito se você tiver que comparar com isso, com o óvulo que você usou com 35 anos para baixo, a sua eficiência é maior. E a sua quantidade deve ser maior também. Entendeu? Então, ideal até os 35, antes dos 35 ou você engravida, ou você pensa numa alternativa de congelar. Né? É uma coisa bem prática, né? Mas mesmo sabendo que você possa eventualmente engravidar. Então, em reprodução é difícil você falar, não, da fertilidade, né? Você precisa fazer esse tratamento porque você não vai engravidar. Não é assim. Você pode vir a engravidar. A questão é que se você não engravidar, qual o peso dessa frustração, o peso de não ter recorrido a uma tecnologia que há algum tempo atrás a gente não tinha. Então, hoje em dia, você tem esse recurso. As pacientes têm procurado com muita frequência a alternativa de congelamento de ovos. Porque agora a gente está oferecendo mais no consultório mesmo, porque a gente percebe que o perfil mudou, né? Sim. Originalmente, o congelamento de ovos era uma emergência. É uma paciente que aparece com um câncer de mama, né? Uma doença reumática, que teria que usar alguma quimioterápica, alguma medicação que acabaria com a sua reserva de ovos, né? Essas substâncias são muito agressivas, né? Para o ovário, né? E que antes, numa situação de emergência, congelava os óvulos para, uma vez resolvida a patologia dela, ela pudesse vir a ter a chance de engravidar. Hoje, essa alternativa de congelamento de ovos ampliou e tem esse congelamento que a gente chama de social, né? Que é por uma questão de indefinição. Como mudou também a questão do conceito de família, questão de gêneros, muita coisa mudou nessa área de reprodução, né? E você vê casais homoafetivos que você vai ter solução. Então, é uma coisa que é muito fluida mesmo, né? Eu acho que é uma área que traz resolução direcionada e dentro do que que a mulher procura ou o casal procura, né? A gente tem uma resposta eficaz, que é a fertilidade, a possibilidade de engravidar, né? Mas, ao mesmo tempo, também é um momento de muita ansiedade, né? Quem passa por fertilização sabe, porque o caminho é árduo, né? Não é fácil você passar por todo o processo
e a ansiedade se vai dar certo ou não. Um casal, por isso que as pessoas muitas vezes adiam, porque não passa muito pela cabeça de alguém que vai passar por isso, eu não vou ter dificuldade. Essa é uma coisa que parece tão natural, né? Se for ver, na população, você tem uns 15% da população é infértil, uma estatística baixa, mas quando acontece com você, é gerador de ansiedade, é gerador de instabilização no casamento. Então, assim, quando o casal é sólido, o sofrimento, junto com um apoio multidisciplinar aí do médico, de psicóloga, ele pode ser aliviado, mas é sofrido. Porém, ela já está num estado de sofrimento crônico, que é o fato de não conseguir. Então, ela vai ter que passar por um processo que muitas vezes é desgastante, mas muitas vezes é a solução para o problema dela, né? Isso não é considerado uma doença, mas não é uma doença fatal. Mas para alguns aquilo destrói um casamento, para alguns aquilo leva a um grau de infelicidade e não realização extrema, né? Então, porque eu estou falando isso porque a gente pega no consultório pacientes que fazem de tudo para engravidar e às vezes engravidam e logo depois do nascimento se separam. Sim, é verdade. Né? E eu falei, a gente precisa falar sobre isso também, porque é importante esse fator, a gente olhar que não é só o fator estar grávida e fazer, né, uma gravidez ser viável, né? É nítido. Às vezes no consultório eu também percebo, falo, nossa, esse casal não está bem. Esse casal precisava de algo mais para antes de tomar a decisão de partir para um tratamento. Mas é difícil você entrar nesse mérito da intimidade do casal. Então, assim, a alternativa de recorrer a alguns profissionais da área de psicologia voltados para essa área, né, que fosse uma coisa em conjunto, o casal, isso seria extremamente importante até para eventualmente encerrar a situação e falar, bom, não é isso que nós queremos, nós estamos fazendo isso aqui porque a sociedade quer, ou porque a minha família quer, uma pressão, e às vezes você vai descobrir pessoas que não querem, e é natural que alguns não queiram, né, e por vários motivos insistem. E isso é mais gerador de estresse, né? Mas a grande maioria, obviamente, dos casais estão focados, né? E estão dispostos a passar por ambos, né? Uhum. Quando o marido não vai na consulta, por exemplo, isso persistentemente não vai na consulta, já me preocupa aí um pouquinho, né? Mas tem casais onde o homem, às vezes, eu acho que até sofre mais. Ele é menos estruturado, a mulher às vezes está determinada ali, o cara a gente vê nitidamente que o cara está num sofrimento complicado. E outra coisa que eu quero perguntar a gente sabe que a TV traz muita subinformação, né? E a maioria capta isso como possibilidade. Muitas mulheres mais já perto da menopausa ou tem chegado para tentar engravidar? Sim. Aumentou? A gente sabe que aumentou porque aparecem aquelas artistas que engravidaram com 50 anos. Exatamente. A mídia faz desses tratamentos como se fosse uma coisa simples e resolutiva, sendo que, como eu comentei aqui, as estatísticas muitas vezes para frente a algumas idades, ela é frustrante e a ponto de a gente, quando a gente está com uma paciente cuja faixa etária já está para cima dos 43, 44 anos, você tem que colocar na mesa a possibilidade de uso de óvulo doado. Tá? Como funciona uma ovodoação? Isso. A paciente, para receber um óvulo doado, já que ela não tem mais, ou porque ela está numa franca menopausa, ou porque ela não tem mais uma competência ocitária de óvulos, né? E entenda que assim, quando a gente fala de óvulos de má qualidade, tem tudo a ver com a questão cromossômica, as alterações genéticas que esses embriões apresentam, né? Tanto é que numa fertilização in vitro a gente pode, tendo o embrião em mão, ir lá fazer uma biópsia, tirar algumas células e mandar para análise cromossômica para definir se aquele embrião ele é euploide normal, como é o C46XX, 46XY, ou ele comporta algumas alterações, como é uma síndrome de Down.
Uma vez que você achou nessa biópsia um embrião normal, a chance de sucesso de uma mulher de 45 anos, 50 anos, seria a mesma de uma paciente de 35 para baixo. Então, assim, o que define a chance desse embrião implantar não é o útero que está velho. É lógico, existem patologias de útero, miomas, que são mais frequentes naquela faixa etária acima dos 40, mas coisas que são muitas vezes resolvíveis, né? Mas o embrião não tem como resolver. Mas se eu achar, e existe uma estatística para cada idade, mais ou menos, da chance de eu achar numa fertilização in vitro um óvulo que me gere um embrião normal. Então, caso a gente faça uma biópsia e ache, essa paciente vai para uma taxa de sucesso muito boa. O problema é achar. Então, para que eu ache um embrião normal, eu precisaria partir do número de ovos maior, às vezes 16, 20 ovos. E nessa época, nesse período, exatamente não tem, né? Nessa fase que ela não tem mais. Então assim, até do ponto de vista de aplicação financeira, num investimento financeiro, num tratamento, às vezes é até meio covardia você propor um tratamento que vai te dar um 5% de chance quando você compara com um óvulo doado, porque isso aí reverte todo. Por quê? Porque os ovos a serem doados são abaixo de 35 anos. E nesse grupo, a gente encontra uma população de ovos normais muito maior, o que traz o resultado para cima. Eu vou fazer um comentário aqui, é meu. Pode me falar se eu estiver errada, tá? Eu acho que, assim, o valor desse tratamento, o investimento desse tratamento, hoje é mais acessível que era bem lá no começo, ou a gente está com um poder aquisitivo melhor? Eu não sei, porque a gente tem visto mais mulheres investindo nesse tratamento. Sim. Eu não diria que... acredito que tenha diminuído porque aumentou a concorrência e, naturalmente, existem clínicas que trabalham com baixo custo e conseguem abaixar. Mas isso, nós temos que tomar cuidado para ver se isso não abaixa a qualidade também, né? Tudo é muito dependente da qualidade do laboratório que lida com os gametas e com os embriões. Então, nós não podemos trazer um prejuízo de resultado porque minimizando o custo, porém minimizando também os recursos a ele. Mas o custo, ele, de fato... Eu vou te explicar por que eu fiz essa pergunta, que você vai entender. Quando a gente comentou que, pelo fator psicoemocional que envolve todo esse processo, quanto mais dificuldade da gente conseguir, seja de injetar dinheiro para fazer isso, mais coisas você pensa e mais vezes você espera mais tempo. Às vezes até nesse meio tempo você fala, nossa, não é isso que eu quero mesmo não. Então você não investiu, desistiu de fazer e o casamento já estava para deixar de... né? Sim, a questão é que se essa paciente lá atrás casou, recebe uma orientação de um planejamento familiar básico que fala, olha... A situação é assim, você já está numa faixa etária que já começa a preocupar um pouquinho. Faça seu planejamento. Se você pensava que, bom, eu vou primeiro juntar um dinheiro para fazer minha casa, para eu viajar, para depois eu começar a tentar engravidar, pense na possibilidade de que, se não acontecer, talvez você tivesse ter feito o caminho contrário. E, de repente, isso passe a ser uma prioridade. Ou você engravida antes e depois... você realiza as suas coisas, que às vezes é difícil. Né? Ou você pensa nessa possibilidade de congelamento de ovos. Né? Mas os custos, eles muitas vezes aumentaram até, muito porque também, nesse tipo de tratamento, alguns penduricalhos na tentativa de melhorar resultado lá no laboratório, às vezes são oferecidos. E em reprodução a gente vê muito isso. Nem sempre ainda com um confirmatório da eficiência desses penduricalhos. Ou seja, vou te oferecer uma técnica aqui que isso pode aumentar a sua chance de sucesso. Isso nem sempre está comprovado, mas isso agrega custo. Então, varia muito. E quando você está tentando engravidar, você quer toda a possibilidade, tudo que você puder fazer para melhorar a possibilidade de uma gravidez, você vai fazer. De um conceito de alguém que não tem toda a informação, ele fica às vezes vendido e fala, bom, se isso vai aumentar a minha chance, vamos lá. Sim. E outra coisa, agora eu vou bem fácil, assim, fácil para mim, né? Para você não sei. Existe alguma orientação fora
que não seja medicamentosa, que possa melhorar a vida fértil da mulher e do homem. Vou falar mulher porque o programa é mais ou menos para mulher, mas, bastante, né, mas o homem também está envolvido nessa... Existe alguma orientação que você dá? Olha, como tudo na área da saúde, busque ser saudável. O problema é como ser saudável, o que fazer, que esforço eu tenho que ter, minha genética, coisas que às vezes fogem da nossa capacidade, né? Mas tabagismo, contaminantes ambientais. Então, se você conseguiu a sua vida inteira só ingerir alimentos orgânicos, talvez você esteja menos exposto a contaminantes. Isso, né? Mas isso é ilusório que a gente escapa dessas mudanças do ambiente, né? Uhum. Mas faça o que você pode, não fume. Sobrepeso, obesidade determinante hoje na fertilidade, né? No seu ciclo menstrual, na sua chance de abortamento, tudo isso aumenta na ineficiência dos tratamentos de reprodução. Então, sobrepeso tem que ser corrigido. O que mais que a gente pode falar para o homem? Eu creio que atividade física faz parte desse contexto, né? Você evitar... Existe alguma coisa que você fala para o homem que ele não pode fazer, que atrapalha, uma atividade física que atrapalhe a produção espermática dele? Tabagismo e drogas, né? Acho que ele poderia evitar principalmente qualquer tipo de drogas. Se a gente for falar de maconha, se for falar mesmo álcool em excesso, obviamente que sim, tá? Mas lógico que tudo é meio dose dependente. Eu não vou condenar um cara que eventualmente fuma um beck aí porque isso aí é determinante, né? E tem muito fator pessoal nisso, né? Sim. É o limiar de cada um, sim, né? Sim, exatamente. A gente não sabe qual que é o impacto. E a gente não vai ter aquela leitura do retrato, seu espermograma está assim, e você fuma, então você vai parar de fumar, nem nada. Tem outros hábitos também, né? Que o homem às vezes, vamos usar e a mulher também, vou usar testosterona, vou usar essas coisas de academia, coisas que você às vezes está anabolizantes, coisas que com certeza interferem também na função testicular, hormonal, né? Ai, meu Deus. Eu não vou perguntar muito mais coisa, não, porque a gente tem outro tema mais para frente para a gente gravar mais, hein? Vamos. Que agora era mais para a gente dar uma ideia para todo mundo que é mais acessível, a gente está com menos dificuldade, eu não falo que é facilidade, sim, de conseguir engravidar. É para todas as pessoas, todas as famílias, né? Então, e a ideia do Fábio vir aqui hoje era para a gente poder tentar esclarecer um pouquinho, clarear e falar um pouco sobre esse assunto, tirar esse mito de que a gente não consegue, ou só quem consegue passar no especialista, pelo menos inicial, né? Na verdade, eu acho que o básico, a gente tem, se você pensou em ter filhos, se isso para você é um projeto de vida, uma vez que você está frente ao seu ginecologista, ele vai conseguir triar os seus fatores de risco, vai conseguir te passar uma orientação básica e dentro do seu contexto você vai começar a estudar essas possibilidades. Eu vou engravidar pensando na minha faixa etária, caso eu não tenha uma perspectiva em possibilidades, né, de eventualmente congelar um óvulo, e ficar atento a doenças ginecológicas outras que possam também influenciar. Então, os cuidados com as DSTs, né? Então, usar camisinha, doenças tipo endometriose têm que ser conduzidas com um viés voltado para paciente que ainda não gestou ou que tem desejo, né? A endometriose é uma doença que às vezes a abordagem visa tratar a doença, tratar a dor e despreza um pouco na questão reprodutiva. A cirurgia, se a gente acha, vou operar a endometriose porque eu estarei melhorando minha fertilidade. Não, 50% das pacientes que têm endometriose são férteis, então a gente não sabe quem que tem endometriose hoje nunca tentou, vai ser fértil ou vai ser infértil. Então, quando a gente vai considerar a cirurgia para endometriose, você tem que tomar cuidado, porque a cirurgia
pode piorar. Tentando trazer um benefício na parte reprodutiva, principalmente para o ovário, pode trazer um malefício. Então tem que ser bem avaliado e o cirurgião que vai fazer a endometriose tem que estar alerta. A paciente tem que exigir dele uma cirurgia conservadora, porque senão encerra o problema dela. Muitas pacientes operaram 1, 2, 3 vezes endometriose e chegam para a gente numa situação onde, bom, endometriose você não tem mais, mas óvulo você também não tem. Não adiantou muito a cirurgia. Então agora nós estamos no... Mas muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo. Um prazer, a parabéns aí. A gente vai voltar, viu? Para conversar outros temas aí. Isso aí. Tá. Obrigada. As ordens, prazer. E outra coisa, onde que a gente te encontra no Instagram? Qual que é a sua? Érica. Eu vou colocar, viu, gente? Eu vou pedir para eles. Eu tô começando agora. Eu tô começando. Mas o seu consultório é onde? É ali no Aquários, no prédio do Costa Norte. Isso, do Costa Norte. Ela tem o contato aí. Joia, a gente vai colocar aqui no final. Gente, obrigada.